Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. E foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão querido, minha irmã, hoje nós ouvimos no trechinho da carta aos Hebreus, que é a primeira leitura da Santa Missa, uma palavra que foi escrita pelo Espírito Santo com ouro nas Sagradas Escrituras. Essa palavra é talvez o coração de toda a Bíblia, porque ela fala daquilo que Deus deseja viver com a gente. Hoje, no trechinho da carta aos Hebreus que nós ouvimos, mais de uma vez aparece a palavra aliança. Nosso Deus deseja ter conosco e tem conosco uma aliança. Daqui a pouquinho, como acontece em todas as missas, você vai ouvir pela voz do sacerdote o Cristo Jesus dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Nossos irmãos mais velhos, os judeus, eles tinham como o seu maior tesouro, a sua maior alegria, a aliança que um dia o Senhor havia selado com eles. O povo de Israel sabia que a coisa mais preciosa que cada israelita carregava nessa vida era a sua aliança com Deus. Mas ao mesmo tempo, em todo o Antigo Testamento, nós percebemos que o Senhor promete ao seu povo: eu tenho para vocês uma aliança melhor. Eu espero um dia em que nós vamos selar uma aliança melhor. E assim o povo de Israel recebe dos profetas essa promessa que vai se acendendo na alma deles e se tornando cada vez mais intensa, uma esperança de uma nova aliança que seria mais intensa, mais profunda. E essa aliança chegou, e essa aliança foi selada conosco no altar, nesse lugar santo de dor e de imenso amor que é o Calvário. Irmãos, a palavra aliança hoje para nós pode soar como uma palavra que não diz muita coisa, não é uma palavra que a gente usa no nosso dia a dia. Mas se a gente der uma olhadinha com atenção nessa palavra, a aliança significa, em primeiro lugar, um relacionamento. Por isso, quando a gente diz que o Senhor quer ter com a gente uma aliança, que o Senhor fez conosco na cruz uma nova e eterna aliança, da qual Ele jamais vai se esquecer, a gente está dizendo, no fundo, que Ele quer ter conosco e que Ele tem com a gente um relacionamento. Nosso Deus está muito perto. Nosso Deus se importa. Hoje, Ele se importa com você.
Nosso Deus, Ele está envolvido com a gente em tudo, todo o tempo, em cada coisa, até nos detalhes, porque aliança não é qualquer tipo de relacionamento. Aliança é um relacionamento intenso, profundo, que abraça tudo. Um relacionamento comprometido, um relacionamento que faz com que duas pessoas, de repente, vivam uma vida. Duas pessoas olhem para frente e comecem a ter o mesmo sonho. Duas pessoas que, de repente, entram na vida uma da outra para ficar. E quando se faz aliança, o que é de um passa a ser do outro. O que é do outro passa a ser de um. Eu acho que você já pescou a ideia. Aliança é um tipo de relacionamento como um casamento. Tudo que é de uma pessoa, quando ela se casa com outra, passa a ser também da outra, e vice-versa. Quando você se casou com seu marido, com sua esposa, tudo que era seu passou a ser também dela ou dele. Suas qualidades se tornaram do seu cônjuge. Ele é o primeiro beneficiado com as coisas boas que você sabe fazer, com as coisas lindas que Deus colocou dentro de você, mas também suas fragilidades, suas quedas, agora são da sua esposa, do seu marido, porque talvez essa pessoa seja também a mais ferida pelas suas fraquezas, pelos seus erros. Numa aliança, o que é de um passa a ser do outro. Numa aliança, o que um tem de recursos passa a ser do outro. Quantas histórias a gente ouve de casais que começaram às vezes do zero e lutando juntos e trabalhando juntos, conseguiram conquistar alguma coisa e um agora olha para o outro e reconhece: nossa, a gente passou por cada coisa, mas a gente também conquistou tanta coisa boa que valeu a pena. Uma aliança é um matrimônio, é um tipo de relacionamento muito especial. Irmãos, nós vivemos num tempo de relacionamentos muito superficiais. Nós vivemos num tempo de alianças que por muito pouca coisa são quebradas, são desfeitas, são traídas. E num momento assim, como é importante a gente saber que a gente tem uma aliança na qual a gente nunca vai ser traído. Uma aliança na qual a gente nunca vai ser decepcionado, nunca vai ser deixado para trás. Uma aliança com Deus, que é tão verdadeira que a gente pode dizer isso. Nessa aliança, o que era dele, agora é nosso. O que era nosso, agora é dele. Sabe, esses fardos pesados, insuportáveis, que a gente não seria capaz de carregar jamais. Esses fardos que poderiam afundar a gente na tristeza, no desânimo. O fardo do nosso passado, das escolhas erradas que a gente fez, do pecado que teima em voltar a nossa lembrança, a nossa memória. Esses fardos insuportáveis do dia de ontem. Remorso, erros cometidos, tanta coisa ele tomou para ele. Naquela cruz do Calvário, Jesus tomou para ele o que era nosso. E esses fardos que poderiam nos esmagar, pesaram sobre os ombros dele. A morte e a dor que poderiam roubar, matar toda a esperança da nossa alma diante da dor e da morte. A coisa mais fácil do mundo é a gente entregar os pontos, é a gente deixar de acreditar, deixar de esperar algo melhor, porque quando a gente passa pela cruz, recomeçar humanamente às vezes é muito difícil, mas a nossa dor e a nossa morte, ele tomou sobre ele. Não tem dor que chegue aí no seu coração que não tenha passado pelo coração dele primeiro. Não há veneno de dor
que seja injetado na sua alma, que ele não tenha tomado e do qual ele não tenha tirado o poder de matar, de paralisar. Ele tomou tudo isso. E agora nem a dor, nem a morte matam aquilo que a gente carrega aqui dentro e que Jesus Cristo acendeu na nossa alma, a nossa esperança que dura para sempre, a nossa certeza de que depois de cada cruz, Deus ensina a gente a começar de novo. Nada mais nesse mundo arranca isso da gente. Ele tomou o que era nosso. E aquilo que era dele, ele nos deu. O seu Espírito Santo, o Espírito de Cristo agora é seu. A sua vida eterna agora é sua. O Pai agora é seu Pai, é nosso Pai. Tudo que era dele agora é nosso, porque nós temos uma aliança com ele. Irmãos, o nosso Deus é um Deus que quer ter com a gente um relacionamento tão chegado, uma intimidade tão próxima, que seria loucura da nossa parte perder isso por qualquer motivo. Ninguém poderia nos dar um aconchego tão grande como ele. Quem pode entender a gente melhor do que ele? Até quando a gente mesmo não se entende, até quando a gente não consegue dizer para mais ninguém o que está acontecendo aqui, ele entende. Ele toma para ele as nossas angústias, as confusões que a gente tem aqui dentro. Como a gente poderia deixar de lado um Deus, um coração tão amoroso, que aceita a gente de volta, para quem a gente pode voltar em qualquer momento, como hoje. Sabe, essa aliança que a gente tem com Deus é o maior tesouro que a gente carrega na vida e que nada nem ninguém nesse mundo pode roubar de nós. O inimigo tenta a todo custo se intrometer no meio dessa aliança. Ele tenta a todo custo se intrometer nessa história. E a nossa tarefa é não permitir, mas nada nem ninguém nesse mundo pode arrancar aqui de dentro essa aliança que o Senhor fez conosco, que é nova, que é surpreendente a cada dia e que é eterna, é para sempre. Hoje, na carta aos Hebreus, o Espírito Santo diz assim, olha, nessa nova aliança, o Senhor vai imprimir na sua mente, no seu coração, a palavra dele. Vai ficar algo gravado dentro de você, que nada no mundo vai poder apagar. Ainda que desmorone o mundo em cima da sua mente e do seu coração, se você cavar, está lá a palavra do Senhor gravada no seu íntimo, está lá a palavra de Deus, a voz soberana de Deus, pronta para se levantar e conduzir a sua vida. Se você tem uma aliança com Deus, e você tem, porque Jesus estendeu a mão para a gente no Calvário, na sua mente, no seu coração, Deus tem gravado a palavra dele. Ouça a voz do Senhor a cada dia, volte para dentro a cada dia, para ouvir o bom pastor da sua alma, que não quer ver você vagando, perdido, no meio da confusão desse mundo, que arrasta a gente daqui para lá. Ouça a voz dele, volte para dentro, nesse lugar santo, nesse lugar de intimidade, onde só você e o Senhor se encontram. Essa é a fonte de tudo de bom que você pode viver e fazer nessa terra. Há uma oração que a igreja reza no dia 1º de janeiro, festa da Santa Mãe de Deus. Uma oração que fala de Nossa Senhora, mas que de uma maneira por comparação, pode falar também da gente. E nessa oração se diz que pela virgindade fecunda de Maria nos veio o Salvador, nos veio toda a paz, toda a bênção, pela virgindade fecunda de Maria. Nossa Senhora é o espelho de todo cristão. Nela a gente vê o que Deus quer fazer aqui. Nela está pronto o que Deus está fazendo aqui. E é a virgindade fecunda que faz com que ela dê ao mundo
a salvação. Sabe, meu irmão querido, minha irmã, a nossa aliança com Deus, o nosso relacionamento com Deus deve fazer com que haja dentro da gente um lugar de virgindade fecunda. Se você parar para pensar no plano natural, virgindade e fecundidade são dois valores bonitos, preciosos. Mas se você deseja viver um, você deve abrir mão do outro. Se você deseja viver a virgindade, você deve abrir mão da fecundidade natural. E vice-versa, se você deseja ser fecundo ou fecunda, gerando filhos, você deve abrir mão da virgindade. Mas no mundo de Deus, no mundo sobrenatural, não é o contrário. Foi assim em Nossa Senhora até no corpo. Assim deve ser na nossa alma. Se você quer ser fecundo, se você quer ser um servo de Deus que gera vida, que gera alegria, que gera graça do Senhor para as pessoas que Ele vai colocando ao seu lado, é preciso que dentro de você haja um lugar de intimidade com Deus, onde nada e ninguém mais nesse mundo seja capaz de entrar. Virgindade, vou dizer o que significa com uma expressão. Virgindade é uma intimidade nunca tocada por um outro. Todo cristão, à semelhança de Nossa Senhora, deve ter na sua alma um lugar de intimidade com o Senhor, onde nada e ninguém nesse mundo entra, onde a gente tem uma vida com Deus, onde a gente desabafa o coração da gente com Ele, onde a gente ouve a sua voz e a direção do seu Espírito e o testemunho do Espírito Santo, e é desse lugar de intimidade com Deus, de virgindade da alma, é nesse lugar onde a gente vive a nossa aliança com o Senhor, que brota toda a nossa fecundidade. Você tem muitas pessoas a ajudar? Você precisa fazer alguma coisa pela sua família, pelos irmãos do seu grupo de oração. Você precisa ser fecundo. Você precisa levar para eles algo que você vê que na alma deles está morrendo. Não deixe a ansiedade tomar conta. Nossa agitação não faz a obra de Deus. Viva a sua aliança com o Senhor. Tenha intimidade com o Senhor. Ouça a voz do Senhor. Coma a palavra de Deus, seja sensível ao Espírito Santo, seja uma pessoa capaz de se recolher nesse lugar de virgindade fecunda que você carrega aqui dentro e viva a sua aliança, o seu relacionamento com o Senhor, e você vai gerar tanta coisa boa para as pessoas ao seu redor que perto de você elas vão se sentir mais perto de Deus. A carta aos Hebreus diz, olhem, vai ficar a palavra de Deus gravada na alma de vocês. É como se o Espírito Santo dissesse, o maior recurso que vocês carregam nessa vida é o que vocês carregam dentro de vocês. Irmãos, nós vivemos um tempo de mártires. Acho que você sabe disso. Mártires não existiram só no início da igreja, também hoje. E há testemunhos lindos de irmãos nossos que estão sendo perseguidos por causa do Evangelho e que em alguns países do mundo são levados para dentro de prisões por causa do Evangelho. Há testemunhos lindos nos quais eles dizem, olha, quando eu cheguei naquela prisão, tiraram meu terço, tiraram minha Bíblia, tiraram o cordão com a minha cruz, não permitiram que eu levasse nenhum sinal da minha fé, mas ninguém tirou o que eu carregava dentro. E esses irmãos, às vezes, dentro da prisão, sem nenhum outro recurso, senão o que eles levam dentro, às vezes eles transformam os seus perseguidores em cristãos. Quando a Escritura diz que o Senhor grava no nosso íntimo a palavra dele, é como se a Escritura dissesse, o que você carrega dentro, ninguém tira de você, nada nesse mundo tira de você, e é o seu maior recurso. É o que você tem de mais precioso, é o que Deus está falando com você, é o que Deus está fazendo em você, é o que Deus está moldando dentro de você. Você carrega isso.
Acredite nisso, acredite no que você está vivendo com o Senhor, divida isso com outros e você vai ver se multiplicar o que Deus acendeu na sua alma. Talvez ultimamente você não tenha muitos recursos financeiros, você já ajudou uma obra, você já se gastou até financeiramente na evangelização, mas você agora não tem. Não se abata com isso, continue evangelizando do jeito que está, do jeito que dá. O seu recurso maior é dentro. Talvez você esteja com uma limitação de saúde, você não pode sair de casa, você hoje já não tem as forças que tinha há 30 anos atrás, mas não se deixe abater por isso. Seu maior recurso continua aí dentro, use isso, transborde o que você está vivendo com o Senhor aí. Irmãos, anunciar o Evangelho não é algo complicado e nem é preciso coisas que vão além do que a gente tem hoje. Se você hoje tem só o que você carrega na sua alma, use, é o seu maior recurso, transborde, divida com alguém. Você pode ter certeza que vai fazer um bem enorme para as pessoas que Deus colocou ao seu lado. O que você carrega dentro, ninguém e nada pode arrancar das suas mãos. Por isso, esse novo relacionamento com o Senhor, essa nova aliança com o Senhor, é um trabalho de Deus na alma da gente. Algumas pessoas, principalmente nós que somos servos na obra de Deus, às vezes esquecem que o mais importante da nossa vida não é o que a gente está fazendo para o Senhor, mas é o que o Senhor está fazendo na gente. E aí acabam se envolvendo de tal maneira com as coisas que fazem para Deus, que esquecem, que descuidam do que Deus estava fazendo neles. Querido irmão servo, cuidado, não deixe isso acontecer não. Jesus não disse que o Pai do céu é glorificado pela quantidade de coisas que a gente faz. Jesus disse, o meu Pai é glorificado pelos frutos que vocês dão. Fruto é a expressão visível de uma vida que já vai fluindo escondida por muito tempo, até que ela transborda. Não é a quantidade de coisas, é a quantidade de coisas que a gente faz, se não é fruto dessa vida com Deus que vai pulsando na alma da gente, não é fruto, é só agitação. E olha, num mundo de tanta agitação como o nosso, um pouco mais de agitação não faz efeito. A agitação cristã não faz um efeito cristão. É mais agitação no meio de tanta agitação que já tem. Vida cristã que transborda e que dá fruto. Aí faz toda a diferença, porque é algo que vem do céu, é algo que vem da intimidade com Deus, é algo que está enraizado no coração de Deus. Depois, hoje, nós ouvimos no Evangelho um trechinho da Escritura que fala a mesma coisa da carta aos Hebreus, de jeito diferente, dizendo simplesmente, Jesus escolheu 12. Para que, Jesus, que você escolheu esses 12? Para duas coisas. 1, ficar com ele. 2, anunciar o Evangelho. Jesus escolheu 12 apóstolos. E a gente poderia pensar, mas Jesus escolheu 12 apóstolos para quê? Para encher a terra com o Evangelho. Mas cuidado, não esquece do número 1. Escolheu 12 em primeiro lugar para permanecerem com Ele. Só quem convive com Jesus, só quem vê Jesus trabalhando na sua alma, quebrando o coração de pedra, colocando, moldando um coração de carne, só quem vê Jesus perdoando as suas fraquezas que se repetem e que têm que ser vencidas com tanta fortaleza que só de Deus pode vir. Só quem contempla Jesus curando, só quem contempla Jesus amando, só quem ouve a voz de Jesus cheia de misericórdia e de autoridade,
Só quem convive com Jesus pode transbordar Jesus pela boca, pelos olhos, pelas mãos e encher esse mundo de evangelho. Irmãos, a igreja não precisa do nosso barulho. A igreja não precisa da nossa agitação, muito menos da nossa ansiedade quase doentia, quase patológica. A igreja não precisa sequer dos nossos planos mirabolantes. E eu não sei você, mas eu sou bom de inventar plano mirabolante para fazer coisas. A igreja precisa que nós permaneçamos com Jesus. Aprendamos a ser do jeito dele. Deixemos que o Espírito Santo molde Jesus na gente, para que a gente possa transbordar Jesus nesse mundo. Evangelizar não significa convencer alguém de uma ideia boa. Evangelizar não significa criar coisas, uau, impressionantes. Evangelizar não significa mostrar o trabalho que a gente está tendo. Isso seria propaganda. Evangelizar significa encher de evangelho o que está vazio de evangelho. Você lembra o que significa a palavra evangelho, né? Boa notícia. Eu não sei não, mas me parece que esse nosso mundo está prontinho para ser evangelizado. Porque ele está vazio de evangelho. Ele está vazio de boas novas. Ele está cheio de notícias ruins. Notícias que a gente ouve 10, 20, 1000 vezes por dia. E se não fosse o escudo da fé, elas iriam minando e apagando a gente por dentro. E quanta gente tem se apagado na alma, porque as más notícias vencem o evangelho que um dia foi ouvido de longe. Não podemos só fazer as pessoas ouvirem o evangelho de longe, nós precisamos enchê-las de evangelho, enchê-las de boa notícia, enchê-las de uma esperança que só quem tem um relacionamento, uma amizade, uma intimidade, uma aliança com Deus, pode transbordar e compartilhar com outros. Meu irmão querido, minha irmã, o salmo que a gente rezou hoje tem uma frase, uma promessa de Deus, que enquanto a irmã estava cantando eu segurei. E já que a gente agora está pela TV, pela internet, eu segurei pensando, Senhor, faz isso acontecer hoje, de algum jeito, em algum lugar, em alguma casa, em algum coração. Há uma frase do Salmo que diz, a glória do Senhor encherá a nossa terra. Se você der uma olhadinha no Antigo Testamento, depois no Novo, você vai ver que glória do Senhor é uma expressão que muitas vezes é usada para falar assim sutilmente, suavemente do Espírito Santo de Deus. O que a gente reza nesse salmo é, e o Espírito de Deus encherá a nossa terra. Meu irmão querido, minha irmã, eu tenho certeza que esse é o desejo dos nossos corações. Nossa terra que está cheia de confusão, cheia de dor, cheia de lamento, cheia de cansaço. Talvez você também esteja assim. Ah, Senhor, eu estou cheio de tristeza, cheio de luto. Nossa terra, o Senhor quer enchê-la com a sua glória, com o seu Espírito Santo. Quando você aceita a mão estendida de Cristo Jesus, quando você renova a aliança com Ele, da qual Ele jamais esqueceu, se você toma o seu lugar nessa aliança de novo, a glória do Senhor começa a encher essa terra pelo seu coração. Essa é a nossa oração hoje, nessa Eucaristia. Que a tua glória, Senhor, encha a terra. Mas ela tem que começar por algum lugar. Começa aqui. Senhor, tantas vezes eu me agitei. Eu quis fazer o meu melhor. E o meu melhor, depois de tanta agitação, não foi o bastante. Senhor, eu hoje entendo que a minha fecundidade, que o bem que eu posso fazer, não tem a ver com a minha agitação, nem com a minha ansiedade. Tem a ver com a minha comunhão contigo. Nesse lugar de intimidade contigo, onde o mundo não chega, onde só o Senhor me ouve.
e onde eu posso escutar de novo a sua voz. Senhor, toca-me, grava dentro de mim a tua palavra, para que nada nesse mundo arranque o que eu vou ter de mais precioso a carregar comigo. A minha vida contigo, a minha aliança contigo. Senhor, que essa aliança seja a minha maior riqueza, que essa aliança seja a fonte da minha vida, da minha paz, da minha alegria de viver, da minha teimosia em acreditar. Que essa aliança contigo seja o bem mais precioso, que eu não abra mão dela por nada nesse mundo, e que essa aliança possa dar fruto e fazer bem a tanta gente que eu amo e que o Senhor ainda ama muito mais. Que o Senhor faça de você, meu irmão querido, minha irmã, não um resolvedor de problemas, uma máquina de resolver problemas. A gente não é. Que Ele faça de você não uma pessoa eternamente ansiosa, que já não consegue nem descansar à noite, porque isso não é o que Ele quer para você. Que o Senhor faça de você uma pessoa mergulhada na nova e eterna aliança com Ele. E que dessa aliança de amor você possa receber de graça sobre graça, vitalidade, fortaleza, ânimo, força para lutar, alegria de viver, para que você possa ser tudo o que o Senhor sonhou te tornar e para que você possa ser expressão de Jesus para a vida de cada pessoa que olhar para você e que ouvir sua voz. Que nessa Eucaristia você possa mergulhar mais uma vez, como se fosse a primeira vez, nessa nova e eterna aliança que o Senhor tem conosco. Mergulha nela e desse oceano que é o coração de Deus, receba vigor, vida nova, cura, para que você seja um instrumento maravilhoso, vivo nas mãos de Deus, para muitos irmãos.